Como lidar com uma criança autista? O transtorno do espectro autista é uma deficiência no desenvolvimento da criança na qual suas habilidades sociais, comunicacionais e comportamentais são significativamente afetadas. As habilidades intelectuais de cada criança com esse tipo de transtorno pode variar, pois podemos encontrar casos que variam desde a deficiência intelectual, capacidades intelectuais de médio alcance, assim como também superiores. Portanto, algumas crianças necessitarão de mais ajuda que outras no seu dia a dia. Como lidar com uma criança autista? O propósito desse artigo será fornecer uma série de dicas que ajudarão a saber como ajudar uma criança autista, desde o ambiente familiar e escolar. Saber como tratar uma criança com transtorno do espectro autista em casa e, acima de tudo, colocá-la em prática pode não ser uma tarefa simples. Lembre-se de que cada situação é diferente e, às vezes, o que funciona para uma não terá o mesmo efeito no outro. Por isso é importante a família conheça muito bem a criança e identifique quais são as áreas que são mais afetadas, bem como o seu grau de desenvolvimento. A seguir, será detalhada uma série de dicas que podem ser muito úteis para ajudar uma criança com autismo em casa. Mantenha-se totalmente informado sobre esse transtorno. É recomendável consultar um profissional, consultar artigos, entre outras coisas, onde você se mantenha ciente sobre esse transtorno. Não tente ser o pai ou a mãe perfeito, nem finja agir de maneira correta com seu filho o tempo todo, porque é impossível. Lembre-se que quanto mais você se exige e fica obcecado em fazer o bem, você pode acabar fazendo o contrário. Tente fazer as coisas da melhor maneira possível, mas tente permitir-se cometer erros. Quer dizer, mas também permita-se cometer erros. Não diga a seu filho o tempo todo que ele não deve fazer. Melhor forçar os comportamentos desejados quando ocorre e motivá-los a continuar realizando sempre que puder. Verifique seu filho estar em um bom ambiente escolar e familiar adequado. Identifique a melhor maneira de se comunicar com seu filho. Melhore a comunicação com ele. É importante conhecer sua forma de se expressar, porque as crianças autistas têm uma maneira particular de demonstrar o que sente. A partir daí, você pode estabelecer novas formas de comunicação adaptadas ao seu estilo em particular. Quando for necessário mudar sua rotina diária, tente fazê-lo de maneira mais progressiva possível, pois as crianças com essa condição sentem muita necessidade diante das mudanças, mesmo que sejam pequenas. Nunca compare seu filho com a das outras crianças. Lembre-se, seu desenvolvimento pode ser mais lento que o dos outros e que as mudanças que você está experimentando também são diferentes. Quando você se comunicar com ele, evite mensagens claras suficientemente. Lembre-se que a criança não vai entender coisas que você pode estar dando como certo. Por exemplo, se você quer que ele recorra ou recolha os brinquedos, você diz apenas: você sempre deixa seus brinquedos jogados. A criança não vai entender que você quer dizer também que quer que ele recolha. Portanto, a mensagem deverá ser a seguinte: você pode recolher seus brinquedos, por favor? Sempre que você terminar de brincar, tem que fazê-lo. Faça um esforço para compreender a lógica de suas ações. Embora suas ações lhe pareçam estranhas, você deve fazer um esforço para se colocar em seu lugar e descobrir a razão das mesmas. Como lidar com a criança autista na escola? É necessário que os professores aprendam como tratar as crianças com autismo, já que provavelmente em algum momento terão que lidar com uma e não sabe como entendê-la ou tratá-la e pode trazer consequências à criança. Algumas dicas para saber como ajudar uma criança com autismo na escola são: promova que a criança tenha mais contato com seus colegas. Isso pode ser feito através de jogos organizados e tarefas em grupo. É importante que o respeito entre cada um seja promovido previamente. O ambiente educacional deve estar muito bem organizado e estruturado, assim como também deve ser evitada mudanças bruscas. Para cumprir com mais facilidade os horários e as normas estabelecidas nas aulas, é necessário o uso de recursos visuais. Por exemplo, você pode fazer cartões ou placas com nomes e utilizar cronômetros para respeitar os horários adequadamente, etc. Prestar muita atenção aos pontos fortes e fracos da criança. Isso será de grande utilidade para poder aproveitar esses pontos fortes para motivá-lo a estudar ou concluir tarefas. E adapta o ambiente escolar para facilitar o aprendizado de criança autista. Por exemplo, você pode verificar se a localização de sua mesa é a melhor, se adapta às suas necessidades. Quanto ao barulho na área, se é apropriado para a criança, se é boa luz no lugar, entre outras coisas. Receba apoio de profissionais da área
para poder oferecer uma melhor educação das crianças com esse tipo de condição. Reforçar positivamente os comportamentos da criança autista no caso se forem positivas. Trate o aluno a respeito de todo o apoio possível para que ele possa se adaptar melhor à maneira ao ambiente escolar com os seus colegas e na realização de suas tarefas. Pratique e reforce comportamentos sociais apropriados através de jogos de papéis, em que a criança pode observar e participar constantemente dos comportamentos sociais aceitos. Promova o uso de mapas e imagens, para que descreva os conceitos que devem ser aprendidos de maneira compreensível. Lembre-se que as crianças com espectro autista aprendem melhor através do conteúdo visual. Consulte um profissional. É aconselhável que os pais que têm problema com a educação de seus filhos sintam que a melhor maneira que comporta com eles não é adequada, que tem problemas para controlar, peça ajuda de um profissional. O profissional será responsável por avaliar a situação particular da criança e, dependendo dela, determinará quais são as diretrizes mais adequadas que devem ser seguidas para saber como ajudar uma criança autista e não ser prejudicada por suas ações. Lembre-se que não pode generalizar e que muitas vezes as dicas funcionam bem com alguns e não funcionam da mesma forma com outros. Portanto, lidar com a criança autista tem que saber lidar, né? Porque é uma criança que tem necessidades especiais e precisa se o ambiente, tanto de casa como da escola, tem que se adaptar a ela e não ela se adaptar ao ambiente, certo? E muita coisa os pais também têm que entender o grau do autismo da criança. A escola também tem que entender o grau de autismo para poder melhor trabalhar essa criança autista, né? Psicanálise e como lidar com a criança autista.